Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos. Nós vamos realizar a 45ª oração do nosso propósito dos 70. Estamos vivendo esta fé. Iremos até o fim. Você que está chegando hoje, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos realizar a oração, mas antes eu quero meditar com você em algo muito forte. Nós tivemos nesta semana a convocação dos jogadores que irão representar a seleção brasileira de futebol na próxima Copa, a qual dá-se início a partir do mês que vem. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, existem milhares de jogadores, né, na primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, enfim. Aqui no Brasil, jogadores brasileiros espalhados mundo afora. E é claro que o maior sonho, o maior objetivo de qualquer jogador, sem sombra de dúvidas, é representar o seu país, é vestir a camisa da seleção brasileira, uma camisa que expressa, né, tanta tradição e tanta história e que, claro, já proporcionou muitas alegrias à população brasileira. Trata-se de um esporte, trata-se de um entretenimento, mas que já mudou a vida de muitas pessoas, né? Quem pode falar melhor sobre isso são os familiares de jogadores de futebol. Eu já tive o prazer de pastorear alguns jogadores, né? Diga-se de passagem, eram muito simples e eram muito humildes, né? Apesar de serem pessoas famosas, apesar de serem atletas reconhecidos, mas foram pessoas assim que na igreja, né, eram pessoas muito simples e tementes também. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o sonho de qualquer jogador é representar o seu país em uma Copa do Mundo. Só que acontece o seguinte: não pode ir todos, só podem ir alguns. Para ser mais exato, 26. Agora imagina, entre milhares de jogadores, somente 26 serão convocados. Ao longo de 4 anos, os jogadores se esforçam, se empenham, buscam dar o seu melhor em seus clubes, em seus times, para chamarem a atenção, né, da equipe que forma a seleção, da comissão técnica ali da seleção, dos olheiros da seleção, para que eles possam serem convocados primeiro para os amistosos, depois para as eliminatórias, Copa América, até vir a sonhada convocação para a Copa do Mundo. Mas a verdade é a seguinte: você já ouviu aquele versículo que diz assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Ao longo desses últimos 4 anos, muitos jogadores foram convocados. Muitos jogadores foram chamados ao longo desses últimos 4 anos. Mas nessa semana agora, de todos que foram chamados, somente 26 foram escolhidos para representarem a seleção brasileira. Meu amigo, minha amiga, é isso mesmo que você está entendendo. Nós estamos fazendo aqui uma analogia, estamos usando esse exemplo referente a esse fato, né, que está tomando conta do noticiário, da mídia, das redes sociais, para a gente trazer também para o lado espiritual. Muitos foram chamados,
ao longo dos 4 anos, mas agora somente 26 foram escolhidos. E um dos principais, se não o principal atleta do Brasil hoje, em termos de publicidade, de patrocínio, de visibilidade, é o Neymar, né? E eu estava vendo um vídeo dele que, mesmo ele tendo toda essa importância, tendo toda essa relevância, sendo o maior artilheiro da seleção brasileira, enfim, mesmo assim ele estava receoso, ele estava temeroso de não ser escolhido. E ele ficou ali apreensivo, né? Palavras dele, ele nunca tinha ficado assim tão ansioso, mas dessa vez foi diferente, né? Porque realmente corria um risco dele não ser escolhido, até porque o técnico da seleção brasileira é estrangeiro, então não tem a mesma ligação, não tem, né, a mesma dependência que os outros técnicos tinham. Até que ele ouviu o nome dele e ele se emocionou, ele se alegrou, enfim. E agora é ir lá e fazer valer, né, ter sido escolhido. O que isso significa, pastor? Como que a gente pode trazer essa lição para o lado espiritual? Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, a gente pode até ser chamado para ir para a igreja, né? Quantas pessoas estão me ouvindo agora e já foram chamadas para irem para a igreja, né? E vamos ali participar de um culto, participar de uma reunião, de uma celebração. Muitas pessoas, né, já foram chamadas para irem para uma igreja. Mas nem todas as pessoas que são chamadas para irem para a igreja serão escolhidas para irem para o reino de Deus. Nem todas. Porque, infelizmente, muitas dessas pessoas vão fazer igual alguns jogadores fizeram, vão desperdiçar a chance, vão desperdiçar a oportunidade, né? Ao longo desses últimos 4 anos, quantos jogadores não foram convocados? Mas infelizmente não fizeram por onde, não se esforçaram, não se empenharam. Quando jogaram pela seleção, infelizmente não convenceram, deixaram a desejar. Pelo menos essa foi a interpretação da comissão técnica, né? Tanto é que no final das contas eles não foram, só foram os 26. A mesma coisa serve para mim, a mesma coisa serve para você. Se nós não aproveitarmos o tempo, a chance, a oportunidade que o Senhor está nos dando de nos arrependermos, de abandonar o pecado, de confessar os nossos pecados e verdadeiramente nos convertermos e mudarmos e buscarmos no Senhor, vivermos em novidade de vida, se nós ficarmos brincando de oba-oba, se nós ficarmos dentro da igreja, levando de qualquer forma, empurrando com a barriga, sem ter realmente ali, né, atenção, sem aproveitar a chance, sem aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá, meu amigo, minha amiga, poderemos de fato ser chamados como fomos, mas infelizmente poderemos não ser escolhidos. Eu vou dizer uma coisa para você. Tinham jogadores que eles davam por certa a sua convocação. De repente já estava tudo pronto para ele ouvir o nome dele. De repente ele já estava ali com o celular gravando, familiares, amigos, só esperando ali o momento de anunciarem o nome dele. Mas aí esse anúncio não veio. Esse anúncio, ele não aconteceu.
Eu digo para você que tem jogadores que eles estão chorando até agora. Tem jogadores que estão chorando até agora. E agora, muitos desses que não foram escolhidos, eles estão pensando, sabe o quê? Naquele jogo lá que eu fui, amistoso, naquele jogo lá que eu fui, nas eliminatórias, eu poderia ter me esforçado mais. Eu poderia ter me dedicado mais. Eu poderia ter me dado mais nos treinos. Eu poderia, de repente, ter me comunicado melhor, ter tratado melhor, né, os meus companheiros ou a comissão técnica. Eu poderia ter aproveitado aquela oportunidade que eu tive para fazer o gol, né? Eu poderia ter me esforçado um pouco mais para ir naquela bola, né, que acabou sendo o gol do adversário. Eu poderia ter me dedicado mais no meu time e tal, enfim. Aí o que acontece? Tem um exemplo de um goleiro que foi escolhido, que é o Everton, que está jogando no Grêmio, que, diga-se de passagem, é um servo de Deus, é uma pessoa temente ao Senhor, servo do Senhor Jesus, que ele ainda não tinha sido chamado por esse técnico que está aí da seleção. Porém, mesmo sem ser chamado pelo técnico, ele se dedicou, se esforçou no time no qual ele está agora, que é o Grêmio. E o que acontece? O pessoal da seleção foi lá observar ele. Daqui a pouco aconteceram situações e quando foi essa semana agora, ele foi escolhido. Ele foi escolhido na última hora, olha só. Lembrou um pouco, né, a questão do ladrão na cruz, que na última hora foi ali escolhido pelo Senhor Jesus. Olha que coisa fantástica, igual esse goleiro aí, na última hora ele foi escolhido. E outros goleiros que estavam indo, que tinham sido chamados, né, a exemplo de Hugo Souza, que é goleiro do Corinthians, né, e um outro goleiro agora que me fugiu o nome dele, Bento, também vinha sendo chamado, mas que infelizmente não foi escolhido, porque eles não aproveitaram a chance, não aproveitaram a oportunidade que tiveram. Então, os últimos serão os primeiros. Então, o Everton, né, mesmo sem ter sido chamado nenhuma vez pelo técnico atual da seleção brasileira, mas na última hora ele foi escolhido, né? E eu estava dando uma olhada na página dele e ele agradeceu a Deus e fez ali a exposição da palavra de Deus, porque ele sabia que depois dele ser convocado, muitas pessoas que não o conhecem direito iriam procurar saber quem é ele, entrar nas páginas dele e tal. E ele pensou, né, como uma pessoa que teme a Deus, ele pensou, é uma oportunidade que eu tenho, porque muitas pessoas vão querer saber quem sou eu agora, né? E essas pessoas vão entrar na minha página e vão ouvir aqui a palavra do meu Deus, a palavra do meu Senhor, a palavra do Senhor Jesus. Então, assim, eu sei que nem todo mundo gosta de futebol, que é normal, né? Infelizmente, há pessoas que são desequilibradas e fanáticas por futebol, né? E tem outras, como eu, por exemplo, que são simplesmente pessoas que veem o futebol como um entretenimento e como um esporte. E eu vejo também como uma forma de ressocialização, porque o esporte ele tem essa força, não só o futebol, como o esporte em geral, né? Enfim. Então, assim, dentro do futebol existem todo tipo de gente, mas existem também pessoas tementes a Deus. Eu lembro de um rapaz que ele trabalha na divisão de base do Bahia, né? Ele foi obreiro em uma igreja que eu passei,
me lembro até hoje, ele levava o pessoal da divisão de base para os cultos e tudo mais, né? E eu sempre conversava com ele. Ele disse assim: pastor, nesse mundo do futebol acontecem muitas coisas ruins, muitas coisas negativas, né? Mas Deus, ele me colocou ali para fazer a diferença. Graças a Deus por isso. E no caso desse goleiro, né, que de fato fez valer essa palavra que os últimos serão os primeiros, né? E na última hora, como ladrão na cruz, ele também foi escolhido. Então, meu amigo, minha amiga, eu estou fazendo essa analogia, aproveitando, né, o assunto do momento, mas eu quero dizer para você o seguinte: os jogadores que não foram escolhidos, muitos deles, principalmente aqueles que já tinham sido chamados para amistosos ou para a Copa América ou para as eliminatórias, e davam como certo eles irem e não foram, muitos deles agora estão tristes. Mas a tristeza que esses jogadores estão sentindo por não irem para a Copa não chega nem perto da tristeza daqueles que um dia estiveram dentro de uma igreja, foram chamados para irem para uma igreja, tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, tiveram a oportunidade de entregarem suas vidas ao Senhor Jesus, mas infelizmente não aproveitaram a chance, não aproveitaram a oportunidade. Brincaram, deram mole, levaram na graça, né? Pensavam que já estavam garantidos. Isso acontece muito com pastores. Tem pastores que pensam que eles já estão garantidos. Eu já sou pastor, eu já estou garantido. Eu já sou obreiro, eu já sou garantido. Eu sou membro antigo, estou na igreja há muito tempo. Eu já estou garantido. E infelizmente corre o risco de ficarem. É verdade. Corre o risco de ficarem. E eu vou lhe dizer, pior do que a tristeza de não ir para uma Copa do Mundo é a tristeza de não entrar na glória eterna. E se eu e você, isso é muito forte, se eu e você não aproveitarmos as chances, porque não é uma nem duas não, as chances que o Senhor tem nos dado, a gente pode ficar de fora, meu amigo. A gente pode ficar de fora, entendeu? Se você, se nós pensarmos assim, eu já estou garantido, eu posso fazer qualquer coisa, que eu já estou garantido, entendeu? O meu nome já está lá na lista, já está no livro da vida, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai dar em nada. E daqui a pouco, infelizmente, corre o risco de ficar, o sério risco de ficar. Eu pergunto, você quer sentir essa angústia, essa agonia, essa tristeza de ficar de fora, não da Copa, mas do reino de Deus? Você quer ficar? Ou você quer ouvir o Senhor Jesus chamando o seu nome? Imagina, porque se esses jogadores, eles ficaram felizes, né? Quando o técnico falou o nome deles, imagina o Senhor Jesus falando o meu nome, o seu nome. É forte, né? Imagina o Senhor Jesus falando o meu nome, o seu nome. Ah, que maravilha. Quem é? Olha, meu amigo, minha amiga. Se esses jogadores que foram convocados para a Copa, eles pensam, acham que estão de fato alegres, felizes, essa felicidade, essa alegria não chega nem perto da alegria daqueles que ouvirão o Senhor Jesus chamando o nome deles e dizendo: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Não há alegria
nenhuma neste mundo que se compare à alegria de ouvir o Senhor Jesus chamar o nosso nome. Eu pergunto a você, você quer ter essa alegria de ouvir o Senhor chamar o seu nome? Então aproveite a chance, aproveite a oportunidade que Ele está te dando. Não jogue fora, pare de dar mole, pare de deixar a desejar, pare de ficar brincando, pare de levar as coisas de Deus de qualquer jeito, pare com isso, pare. Se você está vivendo no pecado, abandone esse pecado, saia dessa mentira, saia desse engano, saia dessa prostituição, saia desse adultério, saia da pornografia. Se você tem mágoa, perdoe. Se você vive na mentira, saia da mentira, saia do engano, saia. Porque se você acha que é triste ficar de fora de uma copa, é porque você não faz ideia da tristeza daqueles que estão no inferno e ficaram fora do reino de Deus. O texto sagrado diz assim para nós realizarmos a oração. Olha só como é forte isso aqui. Apocalipse capítulo 22 no versículo 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que eu, você, que cada um de nós coloquemos a nossa casa em ordem. E se você pensa que você já está garantido, você pode ter, infelizmente, uma triste surpresa lá na frente. Se você é pastor, se eu penso, não, já estou garantido, já estou servindo a Deus há tanto tempo. Um errozinho aqui, outro errozinho ali, um pecadinho aqui, um pecadinho acolá, isso daí não tem nada demais. Eu sei que eu já estou garantido. Meu amigo, eu não posso pensar assim. Eu não quero pensar assim. E você também não pense não, viu? Não pense que você já está garantido, não. Não pense que você já está garantido, não. Tinha muito jogador pensando que ele já estava garantido. E não foi, não. Tem muito pastor, obreiro, presbítero, missionário, membro antigo de igreja que está pensando que já está garantido. Entendeu? E não está, não. Vigiemos, todos nós. Eu não estou isento dessa palavra, não. Primeiro, essa palavra ela é para mim. E depois para você. Mas ela serve para todos nós. Aproveitemos a oportunidade. Porque triste não é ficar fora de uma copa. É ficar fora do reino de Deus. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós entramos na Tua presença nesta hora. Deus, essa semana, muitos jogadores choraram, ficaram tristes, porque não ouviram o seu nome na lista dos escolhidos para a Copa do Mundo. 26 se alegraram, festejaram, comemoraram, porque foram escolhidos. Agora, Senhor, a verdade é pior, incomparavelmente pior, do que a tristeza de um jogador de futebol que pensava já estar garantido e no final das contas ficou fora da Copa.
Pior do que a tristeza de ficar fora de uma Copa é a tristeza de ficar fora do teu reino, fora da glória eterna. Acerca da alegria, oh Deus, alegria mesmo, não é de ouvir o seu nome sendo chamado por um técnico de futebol. É claro que isso é a realização de um sonho. A pessoa, ela trabalha, ela se esforça e é o ápice, é o auge de um atleta de futebol. Mas essa não é a maior alegria. Aquele goleiro que foi convocado na última hora, o Everton, ele sabe disso. Ele sabe que a maior alegria vai ser quando ele ouvir o Senhor, aleluia, chamando o nome dele. Oh Deus, e que o Senhor também chame o meu. Fala para Deus, meu amigo, minha amiga. Fala para Ele, chama o meu, Senhor. Chama o meu nome, Deus. Chama o meu nome. Chama o meu nome, Jesus. E a resposta do Senhor para mim e para você é: para que eu chame o seu nome, se faz necessário que você aproveite as chances que eu estou lhe dando, as oportunidades que eu estou lhe dando, assim diz o Senhor. Não jogue fora as oportunidades que você tem recebido. Quantos livramentos eu tenho te dado. Tenho te guardado de situações que já nem era mais para você estar aqui. Tenho colocado a minha mão sobre a sua vida. Tenho lhe favorecido em muitas situações. Mas infelizmente você não está aproveitando as chances, as oportunidades como você deveria. Você está se enganando. O diabo está te enganando, fazendo você pensar que já está garantido. E a verdade é que não tem nada garantido. É aquele que perseverar até o fim. É até o fim. Não é por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. É até o fim. Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha alma, do miserável pecador que sou. Tenha misericórdia da alma desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga que ora junto comigo. E que nós aproveitemos as chances, aproveitemos as oportunidades que o Senhor está nos dando, para quando chegar aquele grande dia, nós ouvirmos o Senhor dizer: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, aleluia. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus.